Olá, olá! Seja muito bem-vindo! Tá começando mais um podcast Mãe de A a Z. Esse não é o nosso primeiro episódio, mas é o primeiro episódio que a gente está fazendo aqui nos estúdios da TV Comunitária DF. E nós estamos também no canal do YouTube, no Instagram, no Facebook, no site, ou seja, só escolher aí onde você prefere assistir e aproveita. No programa de hoje eu estou recebendo a médica geriatra Poliane Ribeiro para a gente falar sobre um assunto muito importante, que é justamente a importância do autoconhecimento e de uma vida consciente para uma velhice saudável, Poliane. Seja muito bem-vinda. Amém. Gratidão, Laura. É um prazer enorme estar aqui com você. Sim, principalmente depois que eu li o seu livro, eu também já tive contato com você, sim, você é uma pessoa maravilhosa, então é uma honra estar aqui hoje falando desse assunto tão importante e que eu amo falar. E permita-me até propósito de vida. É verdade, permita-me inclusive até fazer uma correção, que eu sempre gosto de apresentar as entrevistadas aqui. O nosso programa é especialmente voltado para mães, mas principalmente para famílias, obviamente, não é um assunto só de mãe, né, o que a gente fala aqui, mas geralmente a gente recebe mães que são também profissionais. Então permita-me aqui até voltar e falar que nós estamos recebendo hoje aqui nos estúdios a mãe de 3. Exatamente. E a Poliane, né, a geriatra, médica geriatra, Poliane Ribeiro. A gente vai falar muito sobre identidade e é importante isso, né? Você não é a sua profissão, por mais que ela seja a sua missão. Então, por isso que eu achei importante fazer essa correção aqui. Exatamente. Então, assim, eu sou mãe de 3 meninos, Davi, Arthur e Vitor. Então, primeiro eu sou mãe, depois minha profissão, que é o que você falou. Exatamente. Então, Laura, o que eu vejo nos meus atendimentos? São pessoas que chegam que elas não conhecem quem são elas. Muitas das vezes, pacientes com fibromialgia, por exemplo, ou ansiedade, depressão, que eu vou e pergunto, Dona Maria, quem a senhora é? Aí eu ouço assim, minha filha, eu sou trabalhadeira demais, sou sofredora, criei 10 meninos, 10 filhos, sou doente. Aí eu sempre falo, sério, Dona Maria, a senhora é isso mesmo? Mas fala mais um pouquinho. E aí, na verdade, o que eu observo? As pessoas não sabem quem elas são. Elas ficam ali na capacidade, que é no fazer. Não sabem que nós temos uma identidade, quem eu sou. Então, quando eu nasço, eu já chego num ambiente, deveria chegar num ambiente saudável e abençoado, só que no decorrer do tempo, que eu vou vendo, que eu vou ouvindo, que eu vou sentindo, de acordo com aquela família que eu parei ali, brigas, ou palavras de não validação, ou apanhar mesmo, muitas crianças apanham, elas ficam com o quê? Com a crença distorcida de quem elas são. E aí, nesse decorrer do envelhecimento, porque a gente sabe que a criança olha a emoção, ela guarda aquilo ali. Quando chega no envelhecimento, nesse processo de envelhecimento, razão e emoção, aí fica brigando. Quem eu sou? E a gente cresce mesmo, né? Nós que somos adultos hoje, a grande maioria de nós, quiçá, todos nós, ou 99,99%, eu me atrevo a dizer, nós crescemos com essa crença disfuncional mesmo com relação à identidade. Tanto é que é muito comum, e eu, Laura, falo, gente, eu não falo apontando o dedo, não. Aliás, eu até falo, eu brinco, né? Eu falo, posso dizer que eu falo apontando o dedo, porque tem 3 aqui pra mim, né? Eu tô apontando um pro outro, mas 3 pra mim. Mas eu também já confundi. É aquela história, né, de, vamos lá, que é uma perguntinha simples, mas ela realmente é muito delicada da gente responder, que é, quem é você? Exatamente. E a grande maioria de nós, quando a gente pergunta quem é você, ou quando a gente vai responder essa pergunta, a gente faz o quê? Eu sou jornalista, né, sou formada em jornalismo, faço isso e aquilo outro. Eu já fiz isso. Lá atrás eu era apresentadora de TV, hoje eu tô aqui super nostálgica, inclusive, nesse estúdio, né? Que a gente gravava o podcast num estúdio normal, que não era de TV. E tá aqui na TV, pra mim, tá sendo realmente bem nostálgico nesse sentido. Mas quando eu apresentava TV lá, eu tinha essa crença disfuncional também. Quem é a Laura? A Laura, eu sou jornalista, apresentadora do programa tal, repórter da emissora tal. Exatamente. Não é a Laura. É o que a Laura fazia, que não define o meu valor. E sabe que foi justamente quando eu saí da TV que eu me vi motivada, vamos dizer assim, a reconhecer o meu verdadeiro valor, a olhar mesmo para a minha identidade. Porque naquele momento, olha só, eu não era mais a Laura, jornalista de TV, a apresentadora daquele programa. E quem era a Laura? Exatamente. E a Laura valia menos porque não estava aparecendo na TV? Então essa é a importância exatamente da gente saber. Isso aí que acontece. Então assim, por exemplo, câncer de mama. Se você avaliar alguns exemplos, são pessoas
sobrecarregadas, passaram a vida toda fazendo, trabalhando, não tendo tempo de se cuidar, do autocuidado. E quando eu falo de autocuidado, envolve 4 pilares. Eu falo de 4 pilares que tem que estar em equilíbrio, que é o autocuidado que você tanto fala nesse livro maravilhoso. Você tá fazendo assim, um ótimo comercial. Mas exatamente, então assim, maravilhoso. Então, quais são esses pilares? O espiritual, eu sempre falo do espiritual, não é religião, mas é de você ter uma crença, uma espiritualidade, uma energia, buscar, meditar, se autoconhecer. O físico. Será se eu estou fazendo atividade física? E olha que dentro da geriatria, nesse processo de envelhecimento, o músculo é vida. Eu falo, a palavra principal na geriatria é músculo, porque é o que vai me manter autônoma e independente. É o que vai fazer com que eu me levante e que eu pegue meu neto no colo, quando eu tiver 70 anos. Consiga sentar sozinha e levantar sozinha da cadeira. E o físico, o que mais que eu posso avaliar? Alimentação, sono, como é que tá isso? Eu tô cuidando mais do outro, deixando de comer, cuidando do outro para depois cuidar de mim? E como é que tá a parte social? Você tem amigos? Como é que estão suas amizades? E a cognição? Ler um livro, buscar conhecimento, experiências. Então eu sempre falo ali no meu Instagram, sempre tem assim, memórias afetivas. Hashtag memórias afetivas. E as pessoas não entendem o que é isso. Então são experiências que também faz parte desse processo, né? E eu falei do espiritual, do físico e o emocional. Do social, do cognitivo. E o emocional, ele abrange tudo. Se há um equilíbrio nesses 4 fatores, nesses 4 autocuidados, que é exatamente que a minha amiga Laura fala, você vai ter um envelhecimento saudável, não tenha dúvida. Porque o envelhecimento é um processo. Então, o que eu vejo, por exemplo? E todos esses, permita-me até porque você falou coisas muito importantes aqui, Polly. Primeira coisa, tudo isso que você está falando, é importante a gente ressaltar que você não são coisas que têm que ser feitas já na terceira idade. Isso. Não. Isso começa hoje. Hoje. Então é o seguinte, o que eu posso fazer? Se eu tenho esse autoconhecimento, essa consciência, eu sou o quê? Autorresponsável. E aí quando vem a autorresponsabilidade, vem o quê? A ação. E essa ação tem que ser intencional. O que eu posso fazer? Então eu sempre falo, vamos ressignificar? Eu faço, inclusive, algumas tarefinhas com meus pacientes. Dona Maria, a senhora não é essa que sofreu. Vamos lá, vamos montar isso de novo? Então, eu faço com que o paciente fale outra comunicação. Aí é engraçado que meus pacientes saem de lá. Dona Maria, eu sou amada, eu sou abençoada, eu sou boa filha. Então, vai escrever isso 30 vezes, vai ler no espelho e vai rir, porque também nós temos nossa farmácia interna. E eu sempre coloco... Eu falo sobre isso no exatamente. Livro também. Eu sempre coloco essas ferramentas porque nós temos uma forma de ter energia e começar. E eu hoje, não é o meu passado que me condena. O meu passado não me condena. E não é o meu futuro também. Eu tenho que pensar no futuro, sim. Mas é o hoje. O que eu posso fazer? O que eu posso ressignificar? Então, se eu fui maltratada, eu não, Cebolinha, eu sempre falo. Então, não posso falar eu, porque comunicação, né? Eu e minha língua grande, né? Então, assim, se a pessoa não recebeu palavras de validação, não foi amada, não se sentiu amada, o que ela pode fazer? Ressignificar isso. Nós somos vítimas de outras vítimas. Ninguém tem culpa. Nesse processo não há culpa. Simplesmente vivemos papéis, vícios emocionais que foram passando de gerações. Inclusive, dependendo desses vícios, as doenças vão nos acompanhando. Que é o que a gente chama de epigenética. Não é a genética, é epigenética. O meio com que eu ouvi, eu senti todas essas emoções. O que vai acontecer? Exemplo disso são meus pacientes com Alzheimer. Geralmente chega o familiar e fala, doutora, eu estou igualzinha à minha mãe. Nossa. Eu tenho certeza que eu vou ter Alzheimer. Aí eu falo, será? Olha, isso pode mudar. Quando eu vejo... Não, e que perigo essa afirmação, porque está profetizando exatamente. Na própria vida, independentemente, quando eu falo em profetizar, não estou falando de religião também não. Exatamente. Mas olha só o poder que ela está usando da palavra contra si. Eu tenho certeza que eu vou ter... É um absurdo. E eu falo, pelo amor de Deus, não falo um trem desse não, gente. Aí eu falo, Cebolinha... Não. E a comunicação é a comunicação verbal, é o que sai da minha boca, e a comunicação não verbal. Se eu fico assim, é outra comunicação. Então, quer dizer, se eu sorrio, então vai liberar serotonina, né? Então um abraço,
Não tem outras coisas. E aí, o que eu percebo? Aquela Dona Maria que me contou essa história, ou essa minha paciente dando exemplo de Alzheimer, durante a sua vida, que começou desde a infância, juventude, como é que foi esse desenrolar dessa jornada? Não teve auto-perdão, não se perdoou, não perdoou o outro, não liberou perdão. Muitas das vezes eu ouço o familiar falar assim comigo, porque eu também trabalho com cuidados paliativos, né, a parte de terminalidade. Doutora, a minha mãe nunca perdoou meu pai já morreu. A minha mãe sempre foi rancorosa. E assim, todos esses sentimentos, quando eu tenho sentimentos ruins, quando eu tenho pensamentos ruins, vai me gerando comportamento, e esse comportamento vai me gerando, inclusive, doenças. E a principal doença do século é depressão e ansiedade e as demências. Porque veio os tal dos sabotadores. Se eu não fui amada, abençoada na cabeça da criança lá na infância, ela vai ter essa mentalidade distorcida, ela vai ter crenças limitantes e vai vir uns sabotadores. Eu vou fazer academia, vou fazer uma atividade física. Não vou não. Não vai adiantar mesmo? Não vai adiantar mesmo, cheio de vitimização. Então, o mais importante, não tem como, é o autoconhecimento. Isso é neurociência. Isso é Deus no centro, é tudo, é o quê? É a nossa essência. Porque senão, o que a gente seria, ameba? Então, isso é assim, é sério. Para eu ter um envelhecimento bom, um envelhecimento de alta performance, eu tenho que me conhecer. E tem que ser agora, não... não é para depois. Não é para depois. Por quê? Agora, ou uma paciente que tem 50 anos, por exemplo, quando ela tiver nos 90 anos, ela com certeza vai ter um envelhecimento melhor. O que eu vejo são pacientes, por exemplo, se vitimizando na cadeira de roda. Já aconteceu muitas vezes comigo. De eu ver, sabe? Eu falo, não, Dona Maria, vamos lá, a senhora consegue, a senhora pode. Então, assim, eu tenho muitos exemplos disso. E tudo se resume ao significado que a gente dá, né? Exatamente. É aquela frase, não é o que aconteceu com você, mas sim o significado. Como você lidou com aquilo que aconteceu e mais do que isso, o significado que você deu para aquilo. Exatamente. Né? Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. E aí, você falando, por exemplo, da questão da vitimização, o próprio mesmo, a própria postura contribui para isso. Uma vez numa palestra, eu fiz esse exercício com as pessoas que estavam, eu estava dando uma palestra e eu fiz esse exercício. E aí eu propus lá, gente, vamos lá, deixa cair, deixa cair os ombros, abaixa a cabeça, não sorri, fica sério. Eu comecei a fazer esse exercício, teve gente que nem quis fazer, falou, não, já estou me sentindo mal agora. Exatamente. Né? E aí depois vamos fazer o contrário, agora vai lá, estica o peito, postura, sorri. Ri. Não precisa estar com vontade. Eu me arrepio fazendo isso, né? Isso aqui, eu não tô rindo de verdade, não. Só que quando eu faço isso, aí eu começo a rir de verdade. Né? E aí você tem até um vídeo que você já fez falando sobre isso, o sorriso do Shane e tudo mais. Exatamente. E aí, engraçado que a postura, meu paciente chega lá e eu falo, não, vai sair daqui assim não. Cadê você já percebe de olhar, né? A pessoa chega assim. Eu falo, não, vai sair daqui de outra forma, a postura, vamos rir, vamos sorrir. Então tem que ser intencional. Nós temos nossos recursos internos, então tem que ser intencional. E temos mesmo, mas a grande maioria das pessoas, eu me atrevo a dizer que nem sabe da existência e usa. Permita-me dizer que usa os recursos internos, que é a farmácia interna que você comentou, que eu cito aqui no meu livro, que é maravilhoso. Usa de forma negativa. Porque vamos lá, quem aqui, eu duvido, mas vou falar aqui para quem está assistindo, quem não costuma prestar atenção no que está falando, quando percebe mentalmente, o quanto a gente fala coisas negativas a nosso respeito. Nossa, mas meu cabelo tá horrível hoje. Gente, mas eu tô um bagaço. Meu Deus, tô precisando emagrecer. Deus amados. Eu nunca mais falei isso. Pois mas aí não fala o contrário. Exatamente. Né, de olhar pra si e falar algo com carinho. Então as pessoas usam sim essa farmácia interna, só que de maneira negativa. De maneira ao contrário. Exatamente. E assim, não usa gratidão. Então eu falo assim, tá andando, que maravilha. Então, assim, tá com 50 anos, tá andando. Alguns chegam com 50 anos, o bagaço. Assim, né? Mas tudo o quê? No processo de envelhecimento não teve esse conhecimento, de intencional mesmo, de fazer uma atividade. Consciente e intencional. Consciente, intencional e agir de forma intencional. E você trouxe alguns pontos importantes, porque assim, muitas coisas
elas são simples. Exatamente. Não necessariamente fáceis, ainda mais na vida que a gente costuma levar, mas elas são coisas simples que você nem gasta para fazer. Coisas importantíssimas, como você falou, o sono. Exatamente. As pessoas não dão, muitas vezes, importância para não só quantidade, a gente tem que ter uma quantidade mínima de sono. Sim. Esses dias eu estava até vendo, não sei se tu viu uma pesquisa, que eu não lembro qual foi a instituição, mas que fez uma relação de pessoas que dormem menos de 5 horas por noite, elas têm muito mais predisposição a desenvolver depressão. E demências também. Demência também. Exatamente. Inclusive, a alteração de sono é tanto é causa como consequência da doença de Alzheimer, por exemplo. Nossa. Aquela pessoa que passou a vida toda com transtorno de sono, ela pode vir a desenvolver uma demência, por exemplo. E sono, gente. Exatamente. Se preocupar, né? Realmente ser consciente em tentar dormir mais e dormir melhor. Exatamente. Não se acostumar com uma vida em que você não dorme bem. Sim. Estar cansado o tempo inteiro não é normal. Exatamente. Não é uma coisa que pode ser aceitável, né? Exatamente. E outra coisa que você falou, a importância também da gente estar aprendendo coisas novas. Exatamente. Né? Que é o autocuidado cognitivo, Sim. que é como se fosse a musculação dos nossos neurônios. O quanto isso, inclusive, é super benéfico para contribuir, para prevenir E neuroplasticidade. demências né? Tem tudo também a lá na ver. frente, né? Exatamente. Então, assim, é perceber isso, é o autoconhecimento e você agir de forma intencional. E uma coisa que eu falo, gratidão. Gente, gratidão é tudo. Sejamos gratos. As pessoas não são gratas. Então, assim, eu tô só o caco, eu nem tô andando. Eu falo, não, a senhora anda. Seja grato. Enquanto a senhora tá, foca no bom. Porque pode ter um carro ali novinho ali na garagem, se não se movimentar, a bateria vai arriar. Sim. Assim como pode ter um carro velho que se movimenta, que anda, mas que ao mesmo tempo vai ter uma função. Então é o quê? É ter essa sensibilidade. E é intencional. É intencional. Então eu falo que o autoconhecimento é tudo. A partir do momento que você tem essa consciência, você é autorresponsável. E o que eu faço com isso? Agir de forma intencional. E as ações envolver esses 4 pilares que eu falei. E o emocional é o que comanda tudo. Não tem jeito. Não tem jeito. E aí quando eu falo do emocional, o auto-perdão, gente, é o mais importante. É o a perdão. Sobrecarga, deixa a casa de lado, deixa a bagunça. Eu tenho 3 meninos. Então hoje, por exemplo, de manhã, eu até te comentei, né? Então se minha unha tá horrível, vou até mostrar pra vocês. Estamos sem unha feita. Vamos mostrar? Cadê? Aqui, ó. Aí, gente, nós estamos de unha feita. Exatamente. A gente teve outras prioridades, apesar da gente gostar da unha feita. Exatamente. Então tem 3 meninos. Aí meus 2 meninos, os mais velhos, estão fazendo tarefa. Eu falei assim, gente, eu fiquei, meu Deus, eu tenho que fazer unha. Eu vou fazer unha. Como é que eu vou gravar com a unha assim? Eu falei, quer saber de uma, gente? Pelo amor de Deus, eu vou ficar aqui com meus filhos. Total. Vou ficar aqui de corpo presente. Eu vou ter outro momento. Então, tem que ter essa prioridade. Tem que ser intencional. E realmente priorizar o que é prioridade para si. Exatamente. Porque muitas pessoas até sabem o que é prioridade. A vida em família é prioridade. Dá atenção para o meu filho, ainda mais se for criança, né? Quanto menor, Sim. mais atenção, lógico, a criança tende a precisar. Mas por mais que a pessoa saiba, isso é prioridade, ela prioriza o quê? Não, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que arrumar a casa. Fica a maquininha ali do fazer. Porque também a gente sabe, a gente não vai entrar nesse assunto aqui, senão não vai dar tempo para um programa só. Isso é tema para outro programa. Mas a gente cresce realmente, isso aí vem tudo de inconsciente coletivo. Mas eu posso te falar uma coisa, eu já também. fui muito fazedora, sabe? Então assim, nesse autoconhecimento, eu fui aparando as arestas, reduzindo coisas e vendo que não é a minha capacidade, nem o fato de eu ser médica, nem o fato de eu ser uma profissional aí, né, que vem buscando esse conhecimento profissional, que eu vou deixar de ser mãe. A minha primeira base ali é quem eu sou. Sim. Então, primeiro é minha identidade. Então, primeiro eu sou mãe, depois eu sou o quê? Médica. E as pessoas às vezes invertem isso. Sim. Aí vem as doenças. Eu falo que as doenças vêm dessa inversão dos valores. A capacidade lá em cima, fazer, sem saber quem elas são, e o merecimento despenca. E eu falo que o merecimento cai nas 11 áreas. Às vezes é na saúde, é no casamento, é na vida financeira, é no espiritual. Então, e a roda não roda quadrada, ela roda redondo, né? Então, assim, é uma vida em equilíbrio mesmo. E o que é importante? Saber quem eu sou. Começa daí. Começa daí. Porque se tu não sabe quem você é, você não Exatamente. consegue nem
viver uma vida de forma consciente e intencional, respeitando a tua própria essência, porque nós somos diferentes. Não adianta eu, Laura, querer viver a vida da Poliane e você vice-versa, porque eu sou a Laura e você é você. Então parte daí mesmo, o autoconhecimento é a base de tudo. E aí, assim, um exercício que eu sempre falo, pense, quem é vocês? Quem são vocês? Então, assim, primeiro, acredito que vocês são filhos amados de Deus, né? Então, assim, eu sou filha amada de Deus, sou abençoada, acredito que todos são abençoados. Eu sou boa mãe, boa filha. Fala intencional, se você acha que não é, fale, porque pega a comunicação, que eu falo sorrindo, o que eu falo de forma intencional dá certo. E parte por aí. Então, sorria mais, abrace. Então, nós temos nossa farmácia interna. Sim, vamos usar de forma positiva. Vamos usar de forma positiva. Porque eu tenho certeza que todo mundo usa. Só que a grande maioria das pessoas, infelizmente, usa de forma negativa. Eu também já usei de forma negativa lá atrás. Né? Porque nós temos essa jornada de envelhecimento. Eu quero ser uma idosa com alta performance, autônoma, independente. Eu também. Quero estar fazendo minha academia, minha atividade física, mas para isso eu tenho que o quê? Já ter começado, iniciado, ou começar, não tem idade para começar. Qual o maior erro que você percebe? Porque você, né, atendendo idosos, você, claro, com certeza tem aqueles idosos que você percebe que eles estão totalmente dentro do correto, tem um condicionamento bom, não só físico, mas mental também, uma atitude positiva diante da vida, apesar da idade mais avançada. E certamente você tem aqueles idosos que, como a gente falou, né, vitimismo e tudo mais. O que você acha, na tua opinião, e claro, com base na tua experiência profissional também, inclusive como estudiosa de inteligência emocional... Sim, neurociência, eu adoro, amo a neurociência. Não, eu também, fantástico, e é vida, né? Sim, é vida. Mas qual você acha que é o ponto realmente de inflexão que separa esses dois grupos? Olha, aquelas pessoas que souberam perdoar e que são gratas, essas pessoas têm um envelhecimento mais saudável, têm uma jornada melhor, porque aí elas são capazes de passar por problemas e chegar ao ponto de falar, não, isso aí passou, eu posso seguir uma nova jornada. Porque aquelas pessoas que guardam rancor ou que não perdoam, por exemplo, não se auto-perdão, não se auto-perdoam. Não se auto-perdoam. Que eu acredito que seja o tipo de perdão mais difícil. Exatamente, é isso aí, a palavra eu pelo menos, falando por mim, aí é uma coisa pessoal mesmo, hoje eu já consigo me perdoar também, né? Com a graça de Deus também, o autoconhecimento, o autocuidado da forma correta, contribuem com isso. Mas lá atrás eu até tinha uma certa facilidade de perdoar as pessoas. Mas me perdoar era algo que pensa num desafio. O tal do auto-perdão, né? Porque muitas das vezes está no subconsciente também. Então, assim, a pessoa buscar autoconhecimento é importante. Algumas nem sabem que isso é o que está fazendo ali ter uma distorção na saúde, de ter aquele envelhecimento distorcido. Porque impacta não tem consciência. Impacta mesmo. Exatamente. Agora, essa questão do perdão, Poli, eu acho importante a gente ressaltar, né? Tem muita gente que ainda tem uma ideia equivocada do perdão. Né, que realmente não consegue perdoar, inclusive, o outro, porque acha que, puxa, como é que eu vou perdoar uma pessoa que me fez algo tão mal, algo tão ruim? Como é que eu vou fazer isso? Só que a pessoa não vê que o perdoar, na verdade, ele é mais para se libertar. Tudo. Não é sobre libertar o outro. O outro vai arcar em algum momento da vida dele, vai chegar a consequência do que ele fez. Agora, quem não perdoa, é como se... Eu costumo dizer que é como se estivesse engolindo um veneno todo dia. Quando você não perdoa outra pessoa, é você que está tomando o veneno todo dia. Aquele veneno que te faz mal, que literalmente envenena a tua alma e o teu corpo. E eu falo que esse perdão é todos os dias. Porque pensou, você libera perdão ou perdoa. Tá? Então, assim, tem processo. É um processo. Você não vai perdoar da noite pro dia. A Bíblia fala 70 vezes 7. O perdão não é você pensar, perdoei. Acha que perdoou. Mas aí acontece, alguém fala uma coisa e a pessoa, aquela pessoa me fez isso. Gente, não é isso. E tu ressente. Como o próprio nome diz, você literalmente sente de novo. E aí o sentimento que vai gerar um pensamento, que vai gerar um comportamento, toda essa carga de energia quântica, isso é real, isso é neurociências. E vai desembocar onde? Doença psicossomática. Então, pra gente, vamos lá. Eu adoraria ficar aqui mais... pelo menos 1 hora conversando com você, mas a gente sabe que na TV a gente precisa fazer um programa um pouquinho mais curto, a gente tem o tempo mesmo para encerrar.
eu tenho 2 pontos principais que eu ainda quero falar com você antes da gente encerrar. O primeiro, que eu espero que eu não esqueça. Primeiro é o seguinte, vamos lá. Quem já está na terceira idade, quem já é idoso hoje e se percebe sem qualidade de vida, como você falaria para essa pessoa, qual seriam os primeiros passos que ela precisaria dar? Ela já está na terceira idade, ela já não fez, né, isso que a gente vem falando, que o ideal era mesmo ali, pegar a idade adulta inteira hoje, com a idade que nós estamos, já começar a plantar a velhice que a gente quer ter no futuro. Mas ela já está na terceira idade. O que você falaria para essa pessoa? Na verdade, não tem idade, né? Então, assim, a autorresponsabilidade começa hoje. Então, é o que a gente falou, agir de forma intencional. E quando eu falo agir de forma intencional, não é ser fitness. Amanhã eu vou começar a academia, eu vou pegar peso. Não, não é isso, gente. Comece devagar, mas comece. O primeiro passo é muito poderoso. Exatamente, é você sair da zona de conforto. Sabia que nosso cérebro gosta de ficar na zona de conforto? E nós mandamos o nosso cérebro, é tudo pensamento, é tudo mentalidade. Então, eu sou capaz de, você não vai fazer isso comigo, peraí, e o que eu posso fazer? Os recursos que a gente fala, então eu sempre falo, comece fazendo, agindo de forma intencional e buscando essa energia na nossa farmácia interna. Entendeu? Então, assim, começa aos pouquinhos, ande 5 minutos hoje, amanhã você anda mais 5 minutos. Começa a se autoconhecer de verdade, sabe? Não ficar, acho que isso é... Não, ficar de mal do outro. E, assim, prestar atenção de que quando o outro fala alguma coisa mal de você, a outra pessoa está falando dela, não é sobre você. Então, filtrar mais, porque o que acontece que eu vejo é essa briga que fica, mamãe não faz isso. Você vê, doutora, eu já falei pra minha mãe, sabe, fazer atividade física, tomar água, e a mamãe não faz. E quem tá ali do lado dessa pessoa que já tá na terceira idade, entender isso, agir de forma intencional também, acolher. Sabe? Porque essa pessoa que está, por exemplo, criticando, ela tá indo pro mesmo caminho, simplesmente repetindo os vícios emocionais. De criticar, de querer só que o outro faça, de não olhar para ela, a culpa é da minha avó, a culpa é da minha mãe que era gorda, que era obesa, que era doente, tô falando. É sempre mais fácil culpar o outro, sempre é fácil, né? Culpar o outro. Não, doutora, minha família é toda assim. Cebolinha, né, lógico. Minha família, depressão, ansiedade, o povo foi sempre obeso. Ninguém nunca fez atividade física. Puxa, então comece por jeito. Você, não comece por você, sendo a diferença. Seja a diferença você, haja aos pouquinhos, porque aos poucos vai atingir uma performance, e essa alta performance não tem que ser de um dia para o outro. E ela tem que ser nos 4 níveis. Sim, e aí sem querer pressionar, mas já pressionando só um pouquinho assim, em 30 segundos, pra gente encerrar. Vamos lá, quem está na nossa idade hoje? Ou seja, a gente está com a faca e o queijo na mão. Tá. Né? Realmente, nunca é tarde para começar, né, gente? Mas nós aqui temos ainda mais tempo para poder plantar essa vida. Sabe o que eu falo, já que é mãe de A a Z? As mães. Então, nós mães, qual é a nossa responsabilidade? Gente, é uma responsabilidade tamanha. Eu, com os meus 3 meninos, eu tive que estudar sobre isso para que eles tenham um envelhecimento saudável. De ver as histórias de vida dos meus pacientes na infância. Então, hoje eu ressignifico mais, eu me perdoo, e vem os gatilhos, eu quero gritar, eu falo, epa, não, essa não sou eu. Eu vou pro banheiro, às vezes, a hora que, né, no seu livro fala disso. Então, assim, você lê o livro todo mesmo. Nossa, leio, com certeza. Então, assim, um momento seu, antes de se estourar, sabe? De falar palavrão, de começar a gritar. É que isso vem da autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Que o grito que eu dou pro meu filho não é culpa do meu filho, é o meu autocontrole, que revela algo que está faltando em mim. Exatamente. A partir do momento que você tem esse autoconhecimento, de gatilhos que te fazem agir daquela forma, você vai agir de forma intencional. Então eu brinco, inclusive, que meus meninos, eu estou sendo de forma tão intencional, e lógico que ver os gatilhos, ninguém é perfeito, mas para que eu tenha noras maravilhosas. Sim, nós porque vamos errar com os nossos filhos. A gente erra, sim, com certeza, mas vamos tentar errar o mínimo possível. Exatamente. Sejamos intencionais, porque eles buscam o meu exemplo. Se eu ando de qualquer jeito em casa, se eu não faço atividade física, se eu não cuido da minha saúde, gente, eles vão buscar, eles têm esse vício com eles emocional, eles vão buscar alguém assim. Então, isso também é importante. Meu filho já percebe isso de 10 anos, sabe? Então, assim, como isso é importante? Então, o que eu posso falar?
Nós, mães, somos responsáveis por essas criaturinhas que estão crescendo e nós somos autorresponsáveis pela nossa saúde. E para isso eu tenho que o quê? Me auto-perdoar. E é o quê? Cuide-se para cuidar. O cuide-se para cuidar. Exatamente. Para vender o livro aqui da minha amiga. Gente, mas que entrevistada maravilhosa. Vou te chamar às vezes. Pode comprar, gente, que maravilhoso. E outra coisa, eu também logo estou escrevendo um livro sobre essa questão de crenças relacionadas com o envelhecimento. Então, sejamos felizes e tudo é um amor. Ame mais, perdoe, sejamos gratos. Então, maravilhoso. É tudo em cima do amor. E me avisa quando lançar o livro. E exatamente. Então, eu sempre falo que eu jogo o jogo do contente, sou bem positiva, viu? O povo até fala, você é psicóloga? Fala, eu sou um pouco misturado. Mas acaba sendo a gente mesmo, né? E eu amo o que eu faço. É verdade. E só pra finalizar o que você falou, é isso mesmo, né? Nós mães ainda temos mesmo essa... E quando a gente tá falando mães, não é só mães, claro que não, né, gente? Os pais também. Exatamente. Mas nós que somos os principais adultos cuidadores de crianças, nós temos uma dupla responsabilidade, porque nós temos que cuidar do nosso próprio envelhecimento e naturalmente a gente também vai estar ensinando os nossos filhos como eles devem envelhecer. Polly, gratidão enorme pela tua presença aqui. Eu só quero, antes de encerrar, deixar um grande abraço para Rita Rocha, que é a minha parceira na condução desse podcast, mas ela hoje, infelizmente, não pôde estar aqui com a gente nessa estreia. Ela teve um problema pessoal na família, a gente sabe como família é prioridade. Falei, Rita, fica tranquila, eu seguro o Rojão lá, pode ficar em paz aí resolvendo o que você tem que resolver com a sua família, mas ela faz falta aqui, espero que no próximo ela esteja. E eu consiga conhecer também. Com certeza, não só em meu nome, mas no nome dela. Eu agradeço a tua participação aqui no podcast Mãe de A a Z. Amém, uma gratidão enorme estar aqui com você. Nossa, obrigada. Tudo de bom. Obrigada. Amei. Ai, que bom. E até a próxima então, pessoal. Tchau, tchau.